Como é bom estudar a tua palavra, Senhor. Amém. Muito obrigado por esse tempo que é precioso, Senhor. Obrigado também, Senhor, por estar hoje conosco, Jamê, Senhor. Obrigado. Teu servo, teu filho, Senhor. Nosso E nós queremos pedir, Senhor, que o use tremendamente, Senhor, para a edificação da tua igreja, das nossas vidas aqui, Senhor. Abra bem os nossos ouvidos, Senhor, para ouvirmos tudo aquilo que tu queres ministrar a nós, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Seja bem-vindo, Jamê. Se deixar completamente à vontade, viu, meu brother? Muito obrigado. Obrigado, Gilberto. Se por acaso acontecer uma conversa paralela... Oi, gente. Olá. Todo mundo Olá. Estamos aqui na Claudete. Oi, Janê, tudo bom? Oi, tudo muito bem. Ó, nós estamos aqui na casa da Claudete. Vamos participar também. Boa noite. Boa noite. Aninha, tudo bem? Seguinte, a gente já até orou e já estamos começando, então eu vou mutar todo mundo, exceto o Jamê. E aí ele fica à vontade. A gente só interrompe. Tá bem. Beijo. Tá bem. Bem, gente, boa noite. É um prazer estar com vocês mesmo. Não é só uma questão de educação, mas realmente é um prazer. Ver gente assim que está interessada na palavra, ver gente que quer descobrir o coração de Deus na palavra, é muito bom. São duas coisas que nós precisamos fundamentalmente na nossa vida espiritual. Uma delas é a oração, porque através da oração a gente conhece o coração de Deus. E a palavra, pela palavra, a gente conhece a mente de Deus. Então, a oração e palavra são dois trilhos que são imprescindíveis na nossa vida. A oração, ela não deve ser feita porque a gente tem uma convicção bíblica. A oração é a maior declaração da nossa dependência de Deus, da nossa nulidade. Então, quanto mais fraco a gente se sente, quanto mais fraco a gente se vê, mais a gente vai orar. Então, a oração não é uma questão de convencimento intelectual de uma verdade bíblica, é mais do que isso. Então, se eu me sinto dependente de Deus, eu vou buscar mais a Deus, correto? E a palavra, através dela, como eu disse, a gente conhece a mente de Deus, conhece os planos de Deus, ela nos guia pelo caminho, correto? Ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho, ela ajuda o jovem a conservar limpo o seu caminho, ela nos aperfeiçoa e nos faz habilitados e perfeitos, né, e habilitados para toda boa obra. Então, essas duas coisas são fundamentais na vida do cristão. Pois bem, o meu pai na fé, o homem que me assumiu como discípulo, que jogou o manto dele sobre mim, era um que foi para mim um legado muito grande, que é o amor à palavra, o amor à escritura. Então, a escritura, para mim, estudar a escritura é como comer um prato tremendamente delicioso. E assim como você come uma comida deliciosa, percebendo os sabores, percebendo as nuances, percebendo os temperos, para mim é assim a palavra. Você vai lendo e percebendo o sabor da palavra. Aliás, eu creio que vocês sabem que a palavra saber e a palavra sabor, ela tem a mesma base, ela tem a mesma origem. Então, quando eu digo isso aqui me sabe bem, ou seja, isso aqui tem um bom sabor, fala também de base da nossa palavra sabedoria. Então, a palavra nos alimenta, nos sustenta, ela ilumina os olhos, ela dá
sabedoria aos simples, ela é mais desejável que o ouro puro, é mais doce que o mel. Então, que a gente possa ter essas duas coisas na nossa vida, né? Oração e palavra, como base da nossa caminhada nessa fé. Que Deus nos ajude, e eu fico muito feliz de a gente poder tomar um tempo para estudar esse livro, um livro tão importante quanto esquecido. O livro de Neemias é um daqueles livros assim que você vai lendo o Pentateuco, algumas áreas do Pentateuco, por exemplo, em Levítico, em Números, um pouco em Êxodo também. Algumas coisas dessas você deixa para lá, aí você vai avançando nos livros da Bíblia, e Neemias é um dos livros pelo qual a gente passa por cima. São livros que a gente passa por cima. Às vezes, a gente lê mais assim por obrigação, para constar, para fazer parte da leitura anual, e a gente cai direto em Salmos, Provérbios, algumas vezes Eclesiastes, e pronto. Mas, amados, eu creio que Neemias é um dos livros mais importantes para esse momento que nós estamos vivendo. Porque nós estamos vivendo num tempo de reconstrução, um tempo de reforma. E esse livro, todo ele fala de reforma, todo ele fala de reconstrução. É verdade que o foco inicial dele é a reforma dos muros de Jerusalém, mas não é uma questão de uma reforma de muros físicos. Quando Isaías fala dos muros, lá em Isaías 60:18, ele diz que os muros serão chamados salvação e as tuas portas louvor. Então, na realidade, a restauração dos muros e das portas está falando mais do que alguma coisa física, uma coisa material, mas está falando muito da restauração de um povo, de esse povo entender sua identidade, reatar com Deus, reconciliar com Deus. Então, esse livro é de uma importância muito grande nesses tempos que nós estamos. Se você pensar que muro fala de salvação e porta fala de louvor, você há de convir comigo que a experiência de salvação hoje na igreja não é alguma coisa assim entusiasmadora, não é alguma coisa que a gente vê um povo que tem um coração grato, derretido diante de Deus, porque experimentou uma grande salvação. E essa falta dessa experiência de uma grande salvação, ela provoca um louvor fraco. Então, hoje nós temos muita cantoria e pouco louvor, muita cantoria e pouca adoração. Então, você percebe que esse livro ele não é um livro comum. Mais tarde, e a gente vai tentar caminhar numa boa parte do livro, nessas noites que vamos estar juntos aí, você vai perceber que no capítulo 4, principalmente o capítulo 4, ele trata muito com a restauração da família, coloca a família no lugar. Capítulo 3 e capítulo 4, ele trata da comunhão e do trabalho junto do povo. No capítulo 9 em diante, ele vai trabalhar na restauração do povo, restauração do sacrifício, que era um intento de Satanás não permitir isso, não permitir que o povo de Deus voltasse ao sacrifício. E hoje, eu não estou sendo pessimista, eu só estou traçando um quadro, e quero traçar esse quadro no começo da nossa conversa, para a gente não terminar assim, em baixo astral, no final da nossa reunião. Mas hoje, a gente vê um povo que não louva, ou canta, mas não louva. A gente vê um povo que não tem uma efusiva, uma grande alegria da salvação. Portanto, é um povo que testemunha pouco, correto? Acho que vocês vão de convir comigo. E também é um povo que vive num mundo totalmente individualista. Hoje, a mensagem que a gente ouve das grandes mídias, do espírito desse mundo, é a respeito do individualismo. Seja você mesmo, os outros estão sofrendo, mas você também está sofrendo, então preocupe-se com você mesmo. E Neemias, ele vem trabalhando em tudo isso. Vemos um povo hoje também, um povo alheio ao sacrifício, ou melhor, avesso ao sacrifício, um povo que
não enfrenta a dor com a postura de um discípulo, ele foge da dor de qualquer jeito. Mas, amados, vida cristã e sofrimento quase que são sinônimos. Quase que são sinônimos. E eu vejo o povo de Deus assim reclamando muito. Tá frio, tá calor, tô doente, tô isso, tô sofrendo. E para nisso, e para nessa conversa pessimista, nessa conversa assim de derrota. Olha, eu não estou aqui pregando otimismo, viu? O pessimismo e o otimismo não são base. O que é base para nós é o realismo. Porque tanto o pessimismo como o otimismo é um ponto de vista humano, é uma forma humana de encarar as coisas. E então nós não podemos ser otimistas nem pessimistas. Nós temos que ver as coisas como Deus as vê. Nós temos que ver tudo como o Senhor vê. Então não presta ser otimista e não presta ser pessimista. As duas coisas estão erradas. Mas nós vemos hoje um povo que lamenta, que murmura, que se queixa. Willy, eu analisando esse tema sobre a queixa, a murmuração, eu descobri que existe um lugar no mundo que é o lugar onde mais tem lamentação e queixa. Não sei se você sabe onde é. Vai dizer que é na igreja? Não. Não? Nas filas. Parece que tem um demônio em cima de cada fila. A pessoa entra na fila, ela murmura. Entra na fila e reclama. Parece ter um demônio ali. A pessoa se esquece que na fila ela pode testemunhar. Ela pode pregar o evangelho. E quanto mais devagar for a fila, mais chance você tem de fazer discípulo. Então, vamos tirar da nossa boca essa atitude, essa lamúria, essa lamentação. Vamos tirar isso do nosso meio. Pois bem, amado, tudo isso que eu estou falando aqui está em Neemias. Todos esses conceitos, todos esses pensamentos, todos esses conselhos estão no livro de Neemias. Eu espero que vocês tenham lido Neemias, espero que vocês tenham tomado um tempo para se familiarizar com este livro. Mas vamos tomar algumas lições deles. Vamos tomar. Em primeiro lugar, o livro de Neemias ele foi escrito entre os anos 446 e 336 antes de Cristo. Foi nessa época que esse livro foi escrito, né? Aliás, os acontecimentos do livro foi mais ou menos nessa época. E a gente divide esse livro vamos dizer, em 4 grandes porções, do 1 ao 7. Esse livro fala da história de Neemias na Babilônia e nos seus primeiros 12 anos de governo. Depois do capítulo 8 até o capítulo 10, são registros dos eventos acontecidos durante a restauração do muro. Do capítulo 11 até o capítulo 12, versículo 26, traz 6 importantes listas daqueles que voltaram do exílio para Jerusalém. E a partir do versículo 27, do capítulo 12 até o final, é o registro da dedicação do muro e as medidas que foram tomadas por Neemias no seu segundo período de governo. Entre o capítulo 11 e o capítulo 12, existe um espaço aí de 2 anos, que eu acho que está entre o versículo 26 e o versículo 27 do capítulo 12, mas não importa, são 2 anos. Nesses 2 anos que Neemias está em Suzã, ou na Babilônia, e vocês vão entender isso mais tarde, nesse período as coisas começam, como diz o carioca, né, a degringolar de novo. Né, as coisas começam a se perder de novo. Então ele passa 2 anos fora, aí quando ele volta, aí ele faz uma tremenda reforma no ministério dos levitas e no sacerdócio. Qual é o propósito desse livro? O propósito do livro foi mostrar o processo de reconstrução do muro
conectado com a restauração de Israel depois do cativeiro da Babilônia. Então, não é só a história do muro, mas a história da restauração de um povo. E o segundo propósito do livro é nos dar informação a respeito dos muitos problemas que Israel ele teve no seu renascimento como nação livre e revelar como essas dificuldades foram vencidas com a ajuda de Deus. Então, esses são os dois principais propósitos do livro de Neemias. Agora, eu queria começar mais efetivamente agora, descendo e aprofundando no livro, mas antes de falar da obra, que é a restauração dos muros, a colocação das pessoas nos seus devidos lugares, eu queria falar um pouco do homem Neemias, porque a obra reflete o caráter do obreiro. Tudo que você faz reflete o seu caráter. Se você for comer um doce muito gostoso, você vai falar assim, não, isso aqui foi a irmã fulana que fez, porque está muito bom. Um pedreiro, um carpinteiro, se for fazer uma coisa de acordo com o caráter dele, se o caráter dele é bom, se é um caráter de servo de Deus, a obra dele vai ser boa. Então, antes de falar da obra que Neemias fez, eu queria falar um pouco de quem era Neemias. Neemias faz parte daquele grupo que foi levado para o cativeiro quando a Babilônia invadiu Jerusalém, invadiu Israel. E naquele tempo eles levavam as mulheres e os jovens mais fortes, jovens mais capacitados, e deixava lá os velhos, os aleijados, o povo que não podia dar lucro, que não podia servir, eram deixados lá. Então, Neemias é um desses jovens que foi levado para o cativeiro. Agora, algumas características de Neemias que vocês vão achar no capítulo, principalmente no capítulo 1, mas nós vamos achar algumas características no capítulo 2. A primeira coisa que eu vejo nesse homem é que ele era um homem que esperava em Deus. Ele esperava em Deus. Correto? Eu creio que uma das grandes características de um discípulo de Jesus Cristo é o fato dele aprender a esperar em Deus. E somente esperando em Deus é que ele foi capaz ou capacitado por Deus para fazer a sua obra, aquela obra tão grandiosa. Só para fins de matar a curiosidade, aquele muro que ele construiu tinha entre 1.800 e 2.500 metros. Então não era um muro assim tão grande, era um muro grande, mas não era tão grande. Quando a gente pensa em muro, a gente pensa em muro assim de 15 centímetros, de 20 centímetros ou até de 30. Mas esse muro, ele era largo ao ponto de passar uma procissão em cima dele. Então não era um muro estreitinho. Era um muro aí de uns 2 metros, 2 metros e pouco de largura, feito com pedras que pesavam uma média de 100 a 150 quilos. Então, só para você ter uma ideia do que era o muro não era uma cerquinha baixo, um murinho baixo, era alguma coisa muito grande. Mas o grande milagre é que esse muro foi restaurado em 52 dias. 52, correto? Então, foi um milagre do Senhor usando pessoas que naturalmente eram incapazes de construir o muro. Porque o muro, o livro fala de escrivães ourives, fala de sacerdotes, fala de levitas. A única profissão que não aparece na lista dos profissionais é pedreiro. Não tem um pedreiro na construção. Eu fico pensando, Deus do céu, o que é que o senhor queria com isso? Eu entendo que Deus não quis que nenhum profissional cuidasse ali para que toda a glória fosse para ele. Porque se tivesse um pedreiro ali, ele diria, foi feito por mim. Já colocaria a plaquinha, porque era o único pedreiro, mas Deus falou, não, eu quero só gente que não é
para fazer aquilo que não pode, que não consegue. E foi assim que aconteceu. E a atitude primária de Neemias era uma atitude de esperar em Deus. Nós vivemos num tempo em que a paciência, a perseverança, a resiliência, o esperar em Deus é alguma coisa muito rara na vida da igreja. Por quê? Porque a gente vive no século das coisas digitais, que com uma simples digitação de senha, a coisa pula para frente. Só assim, em termos de comparação, o meu primeiro computador, em 1986, foi um Macintosh de 8 MHz. 8. E aquilo ali já era a 9ª maravilha do mundo. Quando eu troquei aquilo ali por um XT de 25 MHz, as pessoas iam na minha casa para conhecer. Aquele trambolhão lá de tela verde. Depois fui mudando, e hoje eu tenho Macs assim, praticamente novos do ano, muito novo, de ótima velocidade, mas muitas vezes eu acho ele lerdo. Por que eu acho lerdo? Porque eu me acostumei com as coisas imediatas. Cartão de banco, pipoca de micro-ondas. Mas na oração isso não funciona, amados. Na vida com Deus não é assim. A vida com Deus exige espera, exige descanso, exige que você pare. Você se lembra do tempo que você namorava? Que você queria ficar perto da pessoa amada, assim, sem dizer nada. Se fosse mineiro, então, ficava ali 1 hora junto, depois de 1 hora eu falava, pois é, o outro falava, então, né? Não importa, não tinha pressa. Pois isso é o que Deus quer de nós, pessoas que esperam nele. Agora, uma coisa curiosa, não tem nada de curiosidade na Bíblia não, mas é uma coisa curiosa. O nome de Neemias significa Deus é meu deleite, ou seja, eu descanso em Deus. Eu me completo em Deus. Um outro homem que se envolveu com uma grande edificação na Escritura foi Salomão. Salomão significa homem sereno, o homem de paz. E um outro homem que se envolveu numa outra grande obra de Deus foi Moisés, que construiu o tabernáculo. E Moisés, segundo a palavra, é o homem mais manso sobre a face da terra. Você acha que é coincidência essas 3 coisas? Neemias, o homem que esperava em Deus, Salomão, um homem sereno, e Moisés, o homem mais manso sobre a face da terra? A lição que eu tiro é que se nós quisermos trabalhar na obra de Deus, nós temos que ser mansos, nós temos que ser capazes de esperar os tempos de Deus e andar segundo a nuvem de Deus, andar segundo a coluna de fogo de Deus. Ela parou, a gente para, ela andou, a gente anda. Uma completa dependência do Senhor. Uma outra coisa que eu vejo nesse homem, ele era um homem de oração. O versículo 4 diz que quando ele ouve a notícia, aquela notícia terrível do seu irmão, Ananias, quando ele vem de Jerusalém para Suzã, e Neemias pergunta como é que está o povo lá da minha cidade, né? Ele diz, o povo que ficou na província está em grande desprezo e miséria. E ele dá um pequeno relatório, e Neemias diz que ele se senta e chora e ora por alguns dias. Será que a gente é capaz de pensar quantos dias foram esses que Neemias orou? É muito fácil. No primeiro versículo do capítulo 1 tem o nome de um mês aí. Se você está com a Bíblia aberta, pode me acompanhar. No capítulo 1, versículo 1, fala de um mês que chama mês de Quisleu. Mês de Quisleu. No capítulo 2, no versículo 1, tem outro mês, que é o mês de Nissan. Ele diz que ele orou de Quisleu até Nisan. Isso são 4 meses de oração. Mas Neemias era um homem de tanta oração, de tanta dedicação à oração, que para ele aqueles 4 meses foram alguns dias.
Foi pouca coisa. Isso revela como esse homem era um homem de oração, um homem independente de Deus, um homem que se dedicava a Deus em oração. Mas em cima daquilo que eu falei no começo, porque ele via que ele era incapaz. E ele sabia que só Deus poderia fazer aquela grande obra, que era a restauração dos muros e a restauração da identidade de uma nação. Então ele era um homem que orou e jejuou por alguns dias. Ele descansava na total capacidade do Senhor. Você pode dizer assim, mas Deus demorou 4 meses para responder? Amado, Deus não demora. E Deus responde na hora certa. Só que a hora certa dele, muitas vezes, não é a minha hora certa. Vocês concordam comigo, não? É que a gente, do tempo de pipoca de micro-ondas, do tempo de cartão eletrônico, a gente quer fazer oração, aí digita a senha. Qual é a senha? Em nome de Jesus. Ponto. E quer que Deus responda na hora, mas não funciona assim com Deus. A palavra diz em Lucas 18 que Deus responde depressa, ainda que pareça tardio. Depressa do ponto de vista dele, pareça tardio do nosso ponto de vista. Responde no momento certo. Deus permite que a oração não venha exatamente na hora que a gente começa a orar, porque nós não sabemos orar, nós não sabemos como orar. E Deus vai provando a nossa oração, até que a gente peça exatamente o que Deus quer dar. Correto? Não sei se eu me fiz compreender. Deu, né? Então, não é que a oração demora. Deus está esperando você, pela oração, sintonizar o seu coração com Deus, sincronizar a sua vida com o Senhor, até que você peça exatamente o que você precisa. Eu creio que todos nós já passamos por situações que a gente orou pedindo muitas coisas, no fim falou, Deus, olha, vamos conversar um negócio? Eu só preciso disso. Quando Jesus pede para Bartimeu falar o que ele precisava, o que você quer que eu faça? Bartimeu podia pedir muitas coisas. Uma capa nova, um ponto milhão para pedir esmola, um cachorro guia, uma bengala eletrônica. Ele podia pedir tudo isso ao Senhor, correto? Mas durante aquele tempo de cegueira, ele descobriu que o grande problema dele era o quê? A cegueira. Ele falou, eu quero ver. E o que ele pediu, o Senhor deu, porque ele pediu segundo o que estava no coração do Senhor. E como é que eu descubro o que está no coração do Senhor? Pela permanência na oração, pela perseverança na oração. Só assim eu descubro que está no coração de Deus. Eu quero repetir uma coisa. Pela oração, nós descobrimos o coração de Deus. Pela palavra, nós descobrimos a mente de Deus. Neemias era um homem de oração, um homem que esperava em Deus. Uma terceira coisa, Neemias era ousado e objetivo. No versículo 6, depois no capítulo 2, versículo 5, ele chega diante do rei. E o rei pergunta a ele por que ele estava triste. E aí Neemias, ele fala uma coisa muito interessante. Ele disse, eu nunca antes estivera triste diante do rei. Mas você já parou para pensar qual era a circunstância de Neemias? Neemias estava cativo, ele era um escravo, mais de 1.000 quilômetros longe de casa, e não tinha avião para ele voltar depressa. Ele era copeiro do rei. Isso, ainda que parecesse um cargo de muita importância, mas era ele que experimentava o vinho, era ele que experimentava a comida. Não é para ver se estava boa, não é para ver se estava apetitosa, é para ver se estava envenenada. E se estivesse envenenado, ele era o primeiro a saber. Então, numa situação dessa, longe de casa, preso por um inimigo do povo dele, numa condição de ser entregue à morte todo dia, como é que deveria, ou melhor, como é que eu estaria nessa condição? Certamente eu estaria lamentando. Deus tem misericórdia, quero voltar para casa. Deus mata esse homem circunciso que está aí no trono, me liberta disso aqui. Mas não, ele nunca estivera triste diante do rei. Então é outra característica desse homem, característica tremenda.
Só que naquele dia, Deus tinha um plano. E Deus permitiu que a tristeza de coração chegasse no rosto de Neemias. Foi a chave, foi o gatilho para que Artaxerxes perguntasse a Neemias: o que é que você tem? Você não está doente, só pode ser tristeza de coração. E aí o que Neemias falou? Ele disse assim: viva o rei. Como não estaria eu triste se a cidade dos meus pais estão em grande desprezo e miséria? E aí ele fala assim: eu peço que o Senhor me mande de volta para eu reedificar. Então você percebe a qualidade desse homem aqui, ousado e objetivo. Eu quero que o Senhor faça isso, que o Senhor me mande lá para eu reedificar. Mas não era uma obra pequena. Como eu falei, eles estavam longe. Não tinha material. O povo lá que estava em Jerusalém era um povo fraco, um povo débil. Mas Neemias, ele diz assim: eu vou reconstruir. Essa é a atitude que cada cristão deve tomar, como Neemias. Porque a força que atuou em Neemias é a mesma força que atua em nós. A sanidade, como é que eu poderia dizer? A saúde da igreja depende de mim. Eu queria que você falasse isso aí também, tá? A saúde da igreja depende de mim. Às vezes fala assim: não, a igreja está doente por causa do irmão fulano. Não, não. A igreja está doente por minha causa. E a igreja vai ser curada por minha causa. Porque eu vou reedificar, eu vou trabalhar, eu vou mudar essa situação. A ênfase aqui não está no eu. A ênfase aqui está no trabalhar, no edificar, no se comprometer. E era isso que esse homem fez. Ele era um homem desprendido. É uma quarta característica dele, desprendido. Porque mesmo sendo entregue à morte todo dia, quando o rei pergunta o que ele tem, faz a primeira pergunta, a primeira coisa que ele faz é uma palavra de saudação ao rei. Ele diz assim: viva o rei para sempre. Ora, amado, se eu estivesse na situação dele, eu nunca falaria isso. Eu ia querer que aquele homem morresse logo, para eu ficar livre. Ele diz: morra, Artaxerxes, você tem que morrer para eu ficar livre. Mas as nossas prisões não são provocadas pelas pessoas. As nossas prisões são provocadas por nós mesmos. Ou você é preso de um pecado, ou você é preso de uma tara, ou você é preso por um vício, ou você é preso por alguma característica ruim, ou você é livre em Deus e não se sujeita a nada disso, nem deve sujeitar a nada disso. As pessoas não nos prendem. Quando Paulo está na prisão lá em Roma, ele diz assim: eu prisioneiro de Cristo. Eu prisioneiro de Cristo. Ele não se considerava preso de César. Quando José está na prisão, ele não considera prisioneiro de Faraó. Ele estava ali reinando. José estava reinando na prisão. Tanto sim que a Escritura diz que Deus estava com ele e a prisão prosperava nas mãos de José. Mas esse é um texto que eu não compreendo. Se você puder me ajudar a compreender, eu fico muito grato. Porque eu pergunto a você: como é que uma prisão pode prosperar? Você pode me dizer, Gilberto? Ou seja, aumenta o número de presos? Como é que é a coisa? Eu não sei. Mas num lugar de profunda depressão, havia prosperidade. Pode falar, Gilberto. Eu sempre, quando leio esse texto, vejo assim, que a vida de José, de alguma forma, atraía a presença de Deus. E aí eu fico pensando em ordem e paz, mas assim, dentro de uma elucubração da minha cabeça. É realmente um texto desafiador. Então, são duas cabeças pensando a mesma coisa. Porque as prisões eram terríveis. Lá não tinha Anistia Internacional, não tinha OAB, não tinha nada disso para melhorar a vida dos prisioneiros. Mas ainda assim, a prisão prosperava com a presença de José, que tinha a presença de Deus na sua vida. Então, Neemias, ele não se considerava preso de Artaxerxes,
Foi por isso que ele falou, viva o rei para sempre. Se você viver ou morrer, eu não estou pouco ligando, porque o meu negócio é com Deus. Viva o rei para sempre. Isso aqui demonstra uma outra característica dele. Ele era um homem temente e um homem reverente. Quando o rei pergunta o que ele tem, diz a palavra que ele ora a Deus. Se ele me perguntasse, eu tiraria uma lista do bolso e falaria assim, eu estou precisando disso, disso, disso. Não, ele ora antes. Ele ora antes. Sabe aquela oraçãozinha assim, tipo mensagem de WhatsApp? Ele mandou para Deus ele imediatamente. Então foi isso. Ele ficava escutando Deus para ver o que Deus ia falar, para ele falar com Artaxerxes. E é aí que ele fala, viva o rei para sempre. Não deveria eu estar triste, porque a cidade dos meus pais. Aí ele cita a situação e o rei o envia a fazer essa obra. Ele era um homem submisso, porque quando o rei lhe pergunta quanto tempo ele iria ficar, ele marca um prazo. Gente, que chance Neemias teve de cair fora e desaparecer no mundo? Que chance! Mas não, ele tinha um compromisso com o Senhor. Ele entendeu que ele foi para o cativeiro por vontade de Deus e ele sairia do cativeiro por vontade do Senhor. Que Deus nos ajude a administrar aquelas coisas que parecem prisões para nós. Que Deus nos ajude a administrar esse tempo. Porque nós não somos prisioneiros de ninguém. Nós somos prisioneiros do Senhor. Amém? Nós somos acorrentados em Deus. Nós somos amarrados em Deus. E não a qualquer circunstância da vida. Eu tenho me preocupado, Willy, com essa atitude nossa em relação à pandemia. As pessoas dizem assim, a igreja parou. Mas qual igreja que parou? A minha Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, eu estou. Esse é o número mínimo de uma igreja, 2 ou 3 pessoas. Mas a gente, alguns de nós, estou falando todo mundo, alguns de nós tomam a pandemia como desculpa para deixar de andar na vida espiritual. Antigamente a gente falava que era o diabo, né? Jogava toda a culpa no diabo, agora a gente está jogando a culpa na pandemia. Eu preciso evangelizar, eu preciso fazer contato, eu preciso telefonar para as pessoas, eu preciso me reunir com meus irmãos. É reunir todo mundo? Não, não precisa todo mundo, não, 2 ou 3. Se Deus pegar 2 de nós reunidos no nome dele, ele vai estar ali. Vamos dar essa oportunidade a Deus, ao Senhor Jesus Cristo, de estar no nosso meio pelo Espírito Santo. Não vamos nos submeter a uma prisão na qual Deus não nos está pondo. Vamos obedecer às autoridades, vamos manter as distâncias, mas vamos fazer a obra de Deus nessa contingência. Vamos fazer a obra de Deus nessa situação que nós estamos. Não vamos parar, não vamos calar. Neemias era um homem interessado e comprometido. Isso era esse homem Neemias. Interessado nas coisas do Senhor, comprometido. Ele tinha compromisso. Há uma frase de um dos presidentes americanos no período da Segunda Guerra, no comecinho da Segunda Guerra, o Gilberto pode falar muito bem disso aí, quando diz assim, não pergunte o que a nação pode fazer por você, pergunte o que você pode fazer pela nação. Winston Churchill. Exato. Não pergunte o que a igreja pode fazer para você, mas pergunte o que você pode fazer pela igreja. Sejamos comprometidos, sejamos interessados. Infelizmente, a gente vai para a igreja muitas vezes para receber. Amados, igreja é lugar de dar. Igreja é lugar de servir. Igreja não é para a gente ficar acomodado. O que aconteceu, William, que tem muitos grupos aí que não é comunidade cristã, é comodidade cristã. Aí eu pertenço à comodidade cristã. Amado, igreja não é lugar para a gente se acomodar. A igreja é um lugar de trabalho. A igreja é um lugar de entrega. E quem é que vai se entregar? Cada um que ele pôs na igreja. Deus não nos pôs na igreja para a gente ficar quieto. Deus nos pôs na igreja para fazer a vontade dele. Que a vida desse homem, Neemias, possa servir de exemplo para nós.
Alguma pergunta até aqui? Algum esclarecimento até aqui? Jamir, Hum, uma coisa que me chama atenção também, até esse pedaço que você foi, é que esse tempo de oração, esse tempo de jejum, deve ter sido assim um tempo que ele ouviu muito do Senhor e ao mesmo tempo pensou e planejou, né? uhum, Porque quando o rei dá oportunidade a ele sabe que ele precisava de madeira, que ele precisava de casa para se alojar, ele precisava de carta dos governadores, ele tinha tudo já ali planejado, não foi nada de improviso, né? sim, verdade. Às vezes a gente toma aquela atitude de deixar para Deus fazer tudo. Mas a Bíblia diz que os planos vêm do homem. Ou seja, o homem faz plano. A resposta certa vem de Deus. Ou seja, cada um de nós tem uma tarefa. A gente planeja e Deus dá a força e a capacidade. Mas a gente planeja. Correto? O fato do Espírito Santo dirigir a gente não é para a gente se anular. Eu tenho dito aos irmãos que nós recebemos de Deus um dom que está dentro do cérebro, que está dentro da cabeça, chamada cérebro. É um dom de Deus e a gente precisa usar. Não é pecado usar o cérebro. Não é pecado. Se alguém está achando aí que não deve usar o cérebro, não é verdade. Você precisa usar o cérebro, planejar. Agora, claro, diante de Deus, dando ao Senhor a chance, a oportunidade e a liberdade de Deus mudar todos os seus planos. Correto? Então, eu creio que esse tempo foi isso. Tem uma outra característica de Neemias, e eu termino com essa característica, só falando das características, eu coloco essa como última. Era um homem que conhecia tempos e épocas. Você vai ver isso na oração. Mas eu chamo sua atenção para o versículo 11. Para o versículo 11 do capítulo 1. Esse dia é o dia em que o rei pergunta para ele: o que é que você tem? Qual é a causa, qual é a razão dessa tristeza? No versículo 11 ele diz: Ah, Senhor, estejam atentos, pois os teus ouvidos à oração do teu servo e a oração dos teus servos que fazem, que desejam temer o teu nome e fazem prosperar hoje. Hoje. Hoje aqui, amado, não é um hoje profético. Não é um hoje assim, vamos dizer, que não tem hora. Esse hoje dele era aquele dia, era aquele momento. E ele diz: faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então ele descobriu o dia que Deus ia fazer a obra e descobre através de quem ele ia fazer a obra. Ele descobriu, nesse tempo de oração, qual era o dia e quem era a pessoa. Na Escritura, tem uma história de um grupo de homens da tribo de Issacar, que eram 200 homens que conheciam tempos e épocas e que diziam a Davi se Davi devia sair para a guerra ou não. Eu pergunto, amados, qual é o nosso discernimento a respeito desse tempo que nós estamos vivendo? Nós conhecemos os tempos e as épocas? Nós temos noção do pouco tempo que nos resta desse lado da eternidade? Será que nós temos assim uma noção de que nós temos pouquíssimo tempo? Eu não sou tolo ao ponto de marcar uma data, mas todas as coisas falam comigo e me indicam que a gente tem pouco tempo. E eu não me refiro à questão de ter 73 anos. Eu tenho 73 anos. Não estou me referindo a isso. Claro, estatisticamente falando, eu devo ser promovido até antes de vocês, né? Estatisticamente falando. Mas a estatística ela não é exata, porque quando a morte vem, ela não pergunta a sua idade, ela vem e leva. Correto? Você não vai poder chegar para a morte: ô, morte, eu estou muito novo, dá uma chance, volto na semana que vem ou daqui a 10 anos. Não, não tem. Mas, voltando para a estatística, normalmente eu devo ir, né, devo ser promovido antes de vocês.
Se eu soubesse que eu vou ser promovido no ano que vem, o que eu faria nesses 9 meses que eu tenho diante de mim? O que você faria? E a questão de estar com Jesus Cristo é uma questão de 50%, correto? Ou eu vou, ou ele vem. Então, é 50% de possibilidade, não é isso? Já que nós estamos falando de estatística, ou eu vou, ou ele vem. Então, a chance é muito alta. Então, o que eu devo fazer? Eu tenho que aproveitar esse tempo que se chama hoje, para fazer a vontade de Deus. Jesus falou assim, precisamos fazer a vontade de Deus enquanto é dia, porque a noite vem, quando ele não poderá fazer. Não poderemos realizar a obra de Deus nos tempos de angústia que vem pela frente. Que a gente possa trabalhar hoje, porque hoje é o dia que a gente tem que trabalhar. Então, Neemias tinha essa consciência, esse sentimento de urgência. Urgência não significa atabalhoamento, não significa uma pessoa que faz as coisas de qualquer jeito. Urgência significa começar logo o que eu preciso fazer, correto? Então, essas são algumas das características de Neemias. Eu posso avançar mais uns 10 minutos? Pode sim, Jamir. Só queria destacar duas coisinhas que eu vi nesse iniciozinho do livro. A gente tem conversado aqui sobre o livro de Neemias, né? E uma das coisas que me chamou a atenção é que a forma como Deus fala com Neemias é diferente de outros personagens que a gente conhece da Bíblia, né? Teve o Gideão, que Deus falou com ele, possivelmente audivelmente, ele fez um trato com Deus, o negócio do novilho, chove no novilho, chove só fora do novilho, né? E outros profetas com quem Deus falou, e a gente sabe que o Neemias não era nem profeta, ele não era sacerdote, não era nem da tribo de Levi, né? Ele simplesmente recebeu um relato, isso deixou ele muito consternado, e isso moveu o coração dele. E esse cara não era a pessoa apropriada, talvez, para o chamado sobre vários aspectos, né? E ainda assim ele entendeu do Senhor que ele tinha um chamado. E às vezes a gente fica esperando Deus falar assim, Senhor, qual é o meu chamado? Meu filho, tem tanta coisa para a gente fazer, né? A começar por proclamação, né? E as pessoas ficam querendo saber de Deus e ficam paradas aí nesse ponto, né? Qual é o meu chamado? Qual é o meu ministério? Qual é o meu serviço? Só falando italiano. Que Deus nos ajude, que o Senhor nos dê essa graça de sermos úteis. Essa é a minha oração. Eu oro sobre isso. Deus, eu quero ser útil. Eu quero ser um homem útil. Eu quero ser um servo útil. Porque dura coisa é um servo inútil. Dura coisa é uma pessoa inútil. E como está escrito, lá de Lucas 17, quando fala daquela planta que ocupava inutilmente a terra. Eu não quero ser esse tipo de planta. Eu quero ser fiel a Deus na minha geração. Então, bateu no meu coração já faz alguns anos esse sentimento de urgência para fazer a obra dele. Eu não sei qual é o meu ministério. Tudo bem. Ganha gente, prega evangelho, faça discípulo. Não se preocupe com o rótulo que darão a isso. Não se preocupe. Faz aquilo que vier às mãos para você fazer, como ao Senhor. Tudo que você fizer, faça como ao Senhor. Amém? Caminhamos mais um pouquinho? Vamos mais em frente. Pode continuar sendo útil. Amém, obrigado. Eu queria falar um pouco da oração de Neemias. É uma oração que começa no versículo 5 e vai até o versículo 11. A primeira coisa dessa oração é que ele conhecia a natureza de Deus. Ele dá um nome para Deus, dizendo que Deus era aquele que cumpria as suas promessas. Quando a gente fala na nossa oração, normalmente no final da oração, a gente fala em nome de Jesus,
a gente está se referindo à natureza de Deus, à natureza de Jesus. A gente está dizendo assim, eu estou lhe pedindo como se o seu próprio filho estivesse aqui pedindo ao Senhor. Ou seja, segundo a natureza de Cristo, a gente pede as coisas a Deus. O fato de você falar assim, em nome de Jesus, não garante que Deus vai responder. Porque o que importa não é a frase, o que importa é a atitude que você tem quando você pede ao Senhor. Correto? E Neemias, ele conhecia a natureza do Senhor. Ele sabia que toda palavra que Deus falava e que Deus fala tem nele mesmo o sim e o amém. Ele sabia disso. Tanto sim que ele ora em cima daquilo que Deus é. O Senhor é o Deus que guarda as alianças e que cumpre as promessas. Quem é Deus para mim? Quem é Deus nas minhas orações? Como é que eu me dirijo a Deus? Eu me dirijo a um Deus cuja natureza eu conheço? Ou eu me dirijo a Deus como um Deus desconhecido? Eu não sei o que ele vai dar, eu não sei o que ele vai pedir, eu não sei o que ele vai responder. Amados, ele é nosso Pai. Ele é nosso amigo. Jesus é nosso irmão mais velho. Então a gente é, no mínimo, parente. No mínimo, parente. Mas nós somos filhos do Senhor. A gente é filho de Deus. Essa é a natureza dele. É um Deus que é parte. Ele sabia que Deus é fiel. Deus é fiel à sua própria palavra. Porque Neemias ele disse assim, o Senhor falou que se teu povo pecasse, o Senhor iria espalhar. E que se alguém se arrependesse, o Senhor iria juntar. Então o que ele está dizendo para Deus? O Senhor é fiel. O Senhor cumpre o que o Senhor fala. Então essa oração ela tem essa primeira base do conhecimento da natureza de Deus. Eu me lembro de um outro texto que está lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, quando ele diz que a gente não pode andar ansioso por coisa alguma. E ele fala que são os gentios que se preocupam com comer, com beber e vestir. Ele diz assim, porque o vosso Pai Celestial sabe. Jesus está falando de duas coisas. Que eu conheço essa característica de Deus de saber todas as coisas e eu sei que Deus é meu Pai. Pergunto a vocês, uma pergunta tola, mas do tolo só sai tolice, né? Então não tem problema perguntar, não. Quem de vocês, que sendo pai ou mãe, é capaz de deixar os seus filhos passando fome quando você tem condição de alimentá-los? Como é que é a sua índole nesse sentido? Como é que é o seu coração nesse sentido? Amados, nós temos que olhar para Deus. Deus é melhor que eu. Deus é mais bondoso que eu. Deus é mais generoso que eu. Deus é mais pai e mais mãe que eu. Deus cumpre tudo em cima da sua natureza. Então, Neemias tinha essa condição. Uma outra coisa é que Neemias, ele sabia que Deus ia cumprir a promessa. Deus ia cumprir a promessa. Sabendo que Deus, ele fala e ele cumpre o que ele fala. Isso revela uma outra coisa de Neemias. Ele tinha um coração sacerdotal. O que é que o sacerdote faz? O sacerdote leva o povo a Deus e traz o povo. Ele leva o povo a Deus e traz Deus para o povo. Ele intercede, ou seja, ele entra entre duas partes para falar das duas partes para as duas partes. Esse é o trabalho de Neemias. E como vocês frisaram, Neemias não era um levita, mas ele tinha o coração sacerdotal que todos nós devemos fazer. E a oração dele é interessante, porque ele não fala assim, esse povo pecou. Ele fala, eu e meus pais temos pecado contra ti. A principal característica do ministério sacerdotal é você colocar sobre os seus ombros o pecado das pessoas. É você assumir a responsabilidade da pessoa. Paulo fez isso.
Paulo diz que se fosse necessário, ele queria ser considerado anátema ou amaldiçoado para que o povo dele fosse salvo. Moisés fez alguma coisa parecida. Ele disse: risca o meu nome do livro da vida, mas salva esse povo. Isso é uma atitude sacerdotal. Às vezes, nossa intercessão ela é totalmente descomprometida. A gente não se compromete com a pessoa. A gente não chega diante de Deus e fala assim: Deus, ou faz isso ou eu morro. Ou faz isso ou eu não vou te dar descanso. A pessoa está precisando, Senhor. De novo, Lucas 18 fala da história, da parábola de uma viúva que chega diante do juiz iníquo e importuna ele. Chega um momento que o juiz fala assim: olha, eu não temo a ninguém, não temo a Deus, eu vou atender essa mulher só para ela parar de me perturbar. E Jesus está falando da necessidade da gente insistir na oração, sem desmaiar. Ora, se um juiz iníquo, que não teme a ninguém, não teme a Deus, ele é capaz de responder aquele desejo, aquele pedido da viúva, quanto mais Deus, que nos ama, que é generoso e que é bondoso. Amém, amados? Eu quero, assim, deixar isso claro. O nosso Deus é o Deus que responde a oração da gente e responde aquilo que Deus tem para nós, em cima do nosso pedido, mas um pedido de coração quebrantado, coração humilde, coração sacerdotal. E uma outra coisa que eu vejo nessa oração também é a profunda compaixão que Neemias tinha pelo povo. Se ele não fosse compadecido, ele não chorava, ele não jejuava. Algumas orações intercessórias não têm nenhum compromisso com as pessoas por quem a gente ora muitas vezes. Deus vai ouvir nossa oração, amado, quando a gente começar a sentir o que o doente está sentindo, quando a gente começar a sentir o que a pessoa que perdeu um parente está sentindo, quando a gente tomar a dor das pessoas, aí a gente passa a ser comprometido com essa pessoa. Isso fala de um coração sacerdotal, de um coração que se envolve com a necessidade das pessoas. Neemias conhecia as promessas do Senhor. Ele era um homem que pôde falar a Deus: Deus, o Senhor prometeu isso. O Senhor prometeu que se alguém se arrependesse, o Senhor faria voltar à terra. Ele disse: eu me arrependo. Eu me arrependo. E nós conhecemos o resto da história, como Deus respondeu a Neemias, em cima dessa atitude de Neemias. Pergunto agora para cada um de vocês: quais são as promessas que Deus tem feito a você? Eu queria, assim, propor para vocês um pequeno exercício. Escreve num caderno as promessas que Deus tem feito a você no decorrer dos anos. Escreve. E ore em cima disso. Porque as promessas de Deus, eu repito, tem nele mesmo o sim e o amém. É Deus que diz sim à sua promessa, é Deus que diz sim, diz amém ao que ele prometeu. Então, eu queria pedir que você escrevesse: olha, Deus me prometeu. Às vezes você não vai lembrar da data, não tem problema não. Mas escreve assim num caderno aí e ore em cima disso. Fala: Deus, se o Senhor não cumpriu isso ainda, o que precisa acontecer para cumprir? Qual é a minha parte nessa palavra sua? Porque uma coisa que eu descobri, queridos, é que toda promessa ela é condicional. Não existe nenhuma promessa de Deus na Escritura que não tenha a sua condição. Se tem uma coisa assim que eu me sinto constrangido, é com o tal da caixinha da promessa. Eu fico constrangido. Não sei se ainda existe caixinha de promessa. Tem, Gilberto, caixinha de promessa ainda? Tem. Mas, para mim, o grande erro da caixinha de promessa... Eu acho que caiu em desuso. Não, ainda tem. Há muito tempo que eu não chego numa casa e vejo. Antigamente era muito comum chegar na casa de irmãos. Mal você entrava, a pessoa já vinha com uma caixinha para você tirar um versículo. Realmente era uma coisa também que me deixava meio constrangido. Parecia ser uma certa forçação de barra.
Tem aplicativo de caixinha de promessa. Nossa, evoluiu. Mas Isso você eu sabe nunca qual é? vi. Você sabe o que acontece, Gilberto? É que junto da caixinha de promessa deveria vir uma caixinha de condições. Não existe na Escritura nem uma promessa que não tenha uma condição. Não tem. Você pode, eu queria até fazer um compromisso com você. Se você me mostrar uma promessa na Escritura que não tenha uma condição, eu lhe pago um sorvete. Quando eu for para o Rio, eu lhe pago um sorvete. Tá bom? O sorvete que você escolher, onde você escolher. No entanto, se você não achar, aí você vai pagar um sorvete. Não tem, amados. Não tem. A pergunta do pessoal daqui é como que vou saber quais são as promessas de Deus para a minha vida? Você pode ter recebido uma palavra profética, você pode ter recebido uma impressão no seu coração. Ao ler a Escritura, um versículo pode ter saltado da Escritura e você tomou aquilo para você. Entendeu? Pode ser uma profecia, pode ser um texto avivado, pode ser um sonho que Deus lhe deu. Correto? Porque Deus fala de muitas maneiras. Claro que o principal caminho, a principal forma de Deus falar conosco é pela Escritura. Correto? Mas aí pode ser um tema para uma próxima vez, a gente conversar sobre como ouvir a voz do Senhor, como entender a voz do Senhor. Mas esse homem conhecia a promessa de Deus e ele orou em cima da promessa. E Deus quer que você lembre a ele as suas promessas. Deus quer, Deus ama isso. Não é para você chegar para Deus e falar, Deus, o Senhor falou, agora o Senhor tem que cumprir. Não, não é isso não. Quer dizer, Deus, por favor, cumpra na minha vida aquilo que o Senhor prometeu. Aí Deus vai falar, então cumpra isso, isso, isso e isso. Se você der uma passadinha lá em Deuteronômio 28, você vai ver ali as promessas de bênção e as promessas de maldição. Você vai ver isso. Então, não existe nenhuma promessa na Escritura que não tenha a sua condição. Essa é uma afirmação minha e eu coloco diante de vocês aí, sob júdice, para que vocês confirmem ou não. Correto? Então, um homem que conhecia a promessa e orou em cima da promessa, com toda reverência, com com coração humilde, humilhado diante do Senhor. Amém? Até o próximo tempo nosso. Amém, Jamir. Muito obrigado pela tua disponibilidade, pelo teu carinho. Né? O Jamir vai estar com a gente toda última quarta-feira do mês, né, Jamir? Isso. Enquanto isso, a gente tem estudado, tem lido e tem conversado sobre o livro de Neemias, mas... e para quem quiser, inclusive, o Jamir escreveu um livro, né? Ele estuda de Neemias há pouco tempo, acho que só desde 74, né? 1974. 77. 77. Então, eu já estava por aí, então. Mas quem quiser, a gente providencia o livro, ajuda você a comprar, né? O meu nome do livro estava aqui pertinho agora, inclusive. Muros Caídos, não. Portas queimadas e muros caídos. Portas queimadas e muros caídos. Né? A gente pode te ajudar a adquirir o livro muito precioso, foi o que nos motivou, inclusive, a estudar o livro de Neemias, né? E muito obrigado, Jamir, por ter aceitado o convite de estar conosco. Um prazer, viu? Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Pode falar, gente. Fala, Val. Agradecer ao Jamir, que foi muito gratificante e nos edificou tremendamente. Muito obrigada, boa noite. Obrigado, viu? Que Deus abençoe vocês. Então, ora conosco, Jamir. Amém. Senhor, nós queremos aprender com a tua palavra.
Nós queremos aprender com esses homens que o Senhor usou no passado e nós queremos nos colocar, assim como eles se colocaram. Queremos nos entregar a Ti, assim como eles se entregaram. Não mediram sacrifícios, não colocaram condições para Ti, mas devotaram-se, consagraram-se inteiramente ao Senhor. Pai, ensina-nos isso. Prepara-nos para nos entregar ao Senhor sem reservas. Nos entregar de uma maneira, Pai, que o Senhor possa nos usar sem nenhum impedimento. Senhor Deus, abre os nossos olhos para a Tua palavra. E especificamente, Pai, ao ler o livro de Neemias, que o Senhor possa vivificar, avivar a Tua palavra no nosso coração através dessa leitura. Eu clamo a Ti, Pai, levanta as famílias nesse lugar. Levanta o Teu povo, Senhor Deus, para ser uma bênção no estado do Rio, do Brasil. Levanta o Teu povo, Senhor, e cumpre a Tua palavra no nosso meio, Senhor. Eu abençoo este povo, Senhor, no Teu nome. Abençoo com paz, com graça e com disposição para o trabalho. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, Jamil. Muito obrigado. Muito obrigado.